Então, Verdade, professor. Faz tempo que ele não aparece. pois é, gravando a partir de agora, então, aula de 26 de outubro de 2021, aula de avaliação e análise de investimento. Presente, Jéssica. Jéssica, vai ser bem rápido, tá? Eu vou apresentar aqui a tarefa que vocês já devem ter visto lá. Ah, eu vi. Ai, não é isso aqui que eu quero. Não é isso. A tarefa aqui. Você já começou a fazer, não? Não, professor. Não comecei. É o brasileiro, né? Deixa pra última hora. Eu dei um prazo meio longo, porque, na verdade, eu queria colocar para semana que vem. Só que semana que vem vai ser feriado de novo. Então, eu joguei uma semana para frente. Então, tem bastante tempo, mas eu até aceitei estender por mais uma semana, porque essa tarefa aí vai exigir de vocês VPL, TIR modificada. Não sei se exige, eu vou para a tela lá, tá? Se alguém pedir para entrar aí, você me avisa que daí eu volto para a tela do Meet. Ok. Então, você viu que é uma lenga-lenga, toda uma contextualização, não sei quantas páginas, aí eu fui bem criativo, da história desse Ah, tio é aí. você que realiza todas as atividades? Isso aí é meu, você acha, pode procurar isso aí no Google, aí você não vai achar em lugar nenhum. Não, é bem criativo mesmo. Não, é que se você procurar análise de investimento, exemplo táxi, tem um, você vai encontrar no Google, mas é um exemplozinho bem simplóriozinho, né? Então, como eu entendi que é um empreendimento bem. É um empreendimento fácil, né? Não é tão complexo como abrir uma empresa, construir um armazém, etc. Ele serve bem para as finalidades, para os objetivos da aula, né? Que é você calcular, ver se o projeto é viável ou não, calculando através das ferramentas aí. Então, aquelas instrumentos, né, os mais comuns lá, o payback, ou a taxa interna a taxa de retorno contábil, os modelos práticos que a gente chama, a gente nem usa, nem cobra isso aqui de vocês. É só os instrumentos analíticos mesmo, né? VPL, TIR modificada. Aqui eu poderia ainda, nem sei se eu cobrei ou não, análise de cenário. Não, análise de cenário fica, de sensibilidade, fica para a última parte, aí agora no meados de novembro a gente entra nessa nossa última parte. Então, tem aí um monte de questionamentos, e eu dou dicas aqui, o que está em vermelho. Você está conseguindo ver o que eu estou passando aqui? Sim, professor, estou enxergando sua tela sim. Você quer que eu aumente um pouco? Vou aumentar. Sim. Você conseguiu arrumar agora o seu Word, né? Você conseguiu com o Eduardo? Não, não, é que, na verdade, tem um menino aqui na Unemat, o Sato, ele é funcionário ali, técnico, Ah, verdade. e ele mexe com computador e, por coincidência, ele é meu vizinho. Aí, quando eu ia ligar para o Eduardo, eu vi que ele estava chegando da faculdade ali, ele estava abrindo o portãozinho. Daí eu desci a escada e falei com ele, olha, deu problema no meu computador. E ele já tinha resolvido uma vez, uns 2 anos atrás, tinha dado o mesmo problema. Ah, então foi tranquilo. Aí ele veio aqui rapidão, ele trouxe lá um drive extensivo dele,
e aí mexeu aí, não sei o que ele fez, mas funcionou. Eu não entendo muito dessas tecnologias novas. Eu sou do século passado, tá? Só para você ter uma noção. Então, eu não sei, você chegou a ler mas não se debruçou ainda sobre o problema? Isso, exatamente. Dei uma passada de olho, professor, Hum, mas não me dediquei à sua matéria de fato. pois é. Então, esse período aí, esse prazo, ó, até o dia 8 de novembro, ele é meio longo demais, mas explicando de novo, é porque no dia 2, na semana que vem, é feriado. Então, eu pensei, não fica bem cobrar de vocês uma atividade num dia que é feriado. Daí eu passei para o dia 8, para a semana seguinte. Mas, na contextualização aí, eu faço um resumo aqui do que o tio de vocês levantou junto aos colegas, os novos amigos dele, os taxistas, ou motorista de Uber, de aplicativo, enfim, qualquer coisa. E esses valores vocês vão perceber que eles não estão atualizados, né? Um veículo, você não consegue comprar mais um veículo razoável por R$ 15.000, mas não se importem com os valores. Eu tenho isso aqui atualizado, né? Com dados mais reais. Mas, enfim, não importam os valores. Então, não, esse valor aí está desatualizado. O salário do motorista está desatualizado, só 6.000 por ano. Ninguém trabalha por isso. Mas a intenção é que vocês, a partir desses dados, e notem que aí eu informo uma TMA, taxa mínima de atratividade, o tio de vocês, seu tio, no caso, ele tem o dinheirinho dele na poupança e está rendendo 6% ao ano. E o que ele exige para entrar, para investir nesse empreendimento, é ter um retorno de 15% ao ano. Note que é bem mais que o dobro. E ele vai trabalhar, a vida útil do projeto é de 5 anos. Né? Depois de 5 anos, daí ele quer vender o veículo, e aí ele consegue receber 40% do valor que ele pagou no início. Ele vende a licença dele, eventualmente essa licença pode até valer mais do que o que ele pagou, né, dependendo do lugar, da cidade, enfim. E você responder para ele se esse projeto é viável ou não. Se ele pode tomar a decisão de sacar o dinheiro da poupança dele e investir nesse empreendimento. Esse é o objetivo. E, para isso, vocês têm ferramentas aí que estão lá nos slides. Tem, inclusive, o exercício resolvido. Já que você é a única que está assistindo aí, fica a dica. Vai lá nos slides, lá, dá uma olhada. Parece que tem cálculo da TIR, já está, desse mesmo exemplo, está nos slides lá. É só dar uma olhada. Mas o importante é você entender como é feito, né? Entender o raciocínio e calculando sempre, eu digo sempre, primeiro é o VPL. Pronto, VPL deu igual a zero ou positivo, o projeto é viável. Quando ele dá negativo, não significa que o projeto não dá lucro. Vou repetir de novo. Só indica que o projeto não atingiu essa taxa de retorno de 15% ao ano que ele exige, que o empreendedor exige. Então, eu faço vários comentários aí, né? Comentário 4 ali sobre o funcionário é uma espécie de freelancer, né? Então, para não entrar naquela burocracia de assinar carteira, pagar encargos sociais, etc. e tal, como um funcionário de carteira registrada, estou colocando aqui que é uma espécie de freelancer, um amigo do seu tio, que nas horas ou nos dias em que ele não pode
trabalhar como taxista, essa pessoa vai fazer um bico ali e vai cobrir o seu tio. E as dicas seguintes, mais embaixo, né? Primeiro passo, né? Essas informações colocar numa forma de tabela, essas informações aqui. Eu gosto muito de utilizar o Excel, né? Coloca numa tabela e aí você consegue, através da organização dessas informações, chegar num fluxo de caixa líquido, né? Com o desembolso inicial, depois, ano após ano, do ano 1 ao ano 5 de atividade, com a receita líquida, uma vez que você tem a receita bruta anual estimada, né, de 24 mil, você desconta aí essas despesas, aí, salário de motorista e outras despesas que envolvem manutenção do veículo, e combustível, e pneu, etc. Essas despesas vão aumentando, começam de 6 mil por ano e vão aumentando R$ 1.000 por ano. Você coloca isso numa tabela, numa última coluna dessa tabela, você vai ter um fluxo de caixa líquido, desembolso inicial e os fluxos estimados de receitas futuras. E com isso você pode calcular VPL. Pode calcular VPL tanto pela HP, quanto pela Fórmula, quanto pelo Excel. E também pode calcular a TIR e depois a TIR modificada. Eu acho que eu dou informação ali embaixo. Eu não passei aqui a informação. Para calcular a TIR modificada, você precisa ter uma taxa de reinvestimento. E eu não passei essa taxa de reinvestimento. Mas então eu estou dizendo aqui, imagine que o dinheiro que o seu tio, se ele embarcar nessa atividade, o saldo líquido do final do primeiro ano, ele vai colocar de volta lá na poupança dele, na antiga conta da poupança dele, que vai continuar rendendo 6%. Então, a taxa de reinvestimento você considera como 6% ao ano. Tá? E é um exercício bem complexo, eu tenho aqui, ele já está resolvido, ó. Eu tenho aqui, ó, fica só para você ver aqui rapidamente, ó, depois você pega na gravação, dá uma pausa, ó, a sugestão da tabelinha que eu pedi para fazer, colocar esses dados numa tabela, ó, resulta num fluxo de caixa líquido aí. A partir dessa tabelinha, você consegue calcular TIR modificada, VPL, e consegue dar um parecer técnico para o seu tio, com base em cálculos técnicos. Olha, é um bom negócio, tio, pode fazer. Ou, ao contrário, tio, não entra nessa barca furada aí. Deixa seu dinheirinho lá na poupança. Tá certo? Voltar para lá. Certo, prof. Entendi. Voltar para cá. Ah, a Milena entrou. E aí, Milena, bom dia. Bom dia, professor. E aí, começou a fazer o exercício ou não? Deixa que eu respondo. Só passei o olho. Não, eu tô sabendo do exercício agora, professor. Por isso que eu tô até agoniada já. Gente, mas vocês não acessam o SIGA diariamente? O problema, professor, é que a gente está com muita atividade de estatística. Muita atividade mesmo. Aí você foca em uma matéria e esquece das outras. E daí tem mais o TCC para entregar. Aí tem mais TCC, professor. É por isso que a gente tá assim. Perdão. Tá, mas vocês viram aí, já falei para a Jéssica que eu estendi bastante o prazo. Eu sei que vocês têm outras disciplinas também, mas vocês têm que, infelizmente, né, tem que se debruçar sobre isso. Vamos fazer o seguinte,
agora é 8h17. Eu vou terminar aqui, eu vou pedir para vocês, se vocês quiserem ficar na sala, eu vou sair, tá? Se vocês quiserem ficar e conversar entre vocês na sala ou quiserem falar no privado, lá no WhatsApp, sobre essa questão, aí eu vou sair por um tempo, depois eu volto, lá pelas... Daqui uma meia hora eu volto para a sala, tá? Aproveite agora, gente, dá uma olhada, pelo menos dá uma lida, ó, o que ele quer que a gente faça. Porque essa aula é exatamente para... Eu estava esperando que vocês viessem com um monte de dúvidas de como começar, o que tem que fazer primeiro. E essa tarefa 4 aí, gente, ela sintetiza a base, ou a essência do nosso conteúdo. VPL, TIR modificada. É o que tem de instrumento de avaliação de projetos de investimento. E esse assunto vocês têm que dominar, não tem jeito. Vamos fazer assim? Pode ser, professor. Eu e a menina vamos sair então também, porque daí a gente conversa no privado. E daí você consegue fechar a aula. Tá, eu vou parar a gravação só e eu vou deixar a câmera no mudo aí, microfone no mudo, a câmera eu fecho, e vocês podem ficar na sala. Eu prometo não ficar escutando o que vocês estão falando. Ou, se vocês quiserem conversar pelo WhatsApp, mas é importante que vocês abram o exercício, tenham ele na frente, leiam ele, essa contextualização toda que eu fiz, e aí vocês anotem as dúvidas, e depois, no retorno, vamos marcar aí, 15 para as 9, 15 para as 9 eu abro a sala de novo, tá? Aí vocês anotem as dúvidas. Tá bom, então, professor. Tá, eu gostaria de estar numa sala de aula e apresentando isso aí num quadro para vocês, desenhando lá para vocês anotarem os passos. A gente também. Mas... Então, vamos fazer assim. 15 para as 9 eu abro a sala de novo, tá certo? Combinado? Fechou. Então tá certo. Até mais. Mas, por favor, anotem as dúvidas aí e não se preocupem. Essa duvidazinha aí deve ser muito simplória. Não se preocupem com isso. Uma dúvida é uma dúvida. Tá bom? Até mais, gente. Então tá bom, prof. Obrigada. Vou parar aqui essa gravação, então.